Marcos 1, de 2 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, ontem conversando com alguns irmãos que estavam aqui na nossa reunião dos professores, e falando sobre como então as nossas crianças vão entender um sermão que é proferido de uma certa forma para pessoas que já entendem mais do que eles, os pequenos. Uma criança de 2, 3 anos, como é que vai entender aquilo que eu vou pregar agora de manhã? E é simples. A mensagem desta manhã é uma só: Cristo é aquele que é profetizado por todas as Escrituras. A única coisa, ou a coisa mais importante que vocês precisam falar com as suas crianças e repetir todos os dias no culto doméstico é isso. Preparando essa semana toda, porque aí semana que vem eles já vão entender mais um pouco. Jesus é a profecia do Antigo Testamento. Toda a profecia do Antigo Testamento fala a respeito de Jesus. Então, quando seu filho, sua filha te perguntar: por que nós lemos o Antigo Testamento? E às vezes, muitas vezes, pode ser que eu e você estamos incorrendo em um erro com eles, de dizer: não, porque você tem que aprender a ter a fé de Davi, que olhou para o gigante e não teve medo. Então você precisa, meu filho, a confiar em Deus para enfrentar os seus gigantes. Não é isso que a Bíblia fala. Às vezes você vai olhar e falar assim: olha, meu filho, você precisa fazer, sabe o que? Sacrificar aquilo que você tem de maior valor na sua vida, né? Como Abraão fez com Isaac, e aí então Deus vai te dar de volta muitas bênçãos. Mas não é isso que o Antigo Testamento está nos ensinando. E às vezes, muitas vezes, perigosas às vezes, quando você vai ler Gênesis para os seus filhos, e daqui a pouco vai ter uma ideia: não, olha, está certo que a ciência fala diferente, mas foi uma forma que o autor do livro do Gênesis encontrou de fazer a gente entender as coisas de Deus. Não foram assim 6 dias, não foram dias de 24 horas, foi diferente. E se nós formos fazendo assim com os nossos filhos, daqui a pouco eles não têm ideia nenhuma do que a Bíblia fala. E a hora que eles forem mais velhos e você disser para eles assim: mas você precisa crer em Jesus, eles vão te perguntar: que Jesus? Se o Jesus das Escrituras. Qual Escritura, mãe? Aquela de sacrificar o filho, aquela de vencer o gigante, aquela que tem dias que não são dias e que são eras, aquilo que fala diferente da ciência. Foi isso que você me ensinou. Como é que agora você quer que eu leia a Bíblia e creia em Jesus? Nos fundamentos do Evangelho de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, aqui está o primeiro princípio, o primeiro fundamento para que o evangelista exponha toda a história de Jesus. O Jesus de quem eu vou falar, o Messias crucificado,
é de fato aquele que foi anunciado por todas as Escrituras. Vejam, nos dias de Marcos, nos dias em que Marcos registrou o seu evangelho, e sendo Marcos o primeiro evangelho a ser registrado, com certeza, nós sabemos disso, o cânon do Novo Testamento não estava fechado, não havia, a grande maioria dos livros e cartas do Novo Testamento sequer tinham sido escritas, e provavelmente muitas das cenas, até mesmo aqui do registro dos Atos dos Apóstolos, dos momentos que Paulo fala em suas cartas, nem tinham acontecido. A palavra de Deus, nesses primeiros dias, o cânon fechado nestes primeiros dias, o registro da profecia de Deus é o cânon judaico, é o Antigo Testamento. E aqui Marcos faz questão de dizer que tudo que foi anunciado, aquilo que todo judeu aprendeu desde sua infância, que ouviu desde o Gênesis até o final do Antigo Testamento, agora ele pode crer que é vivo e real e que se cumpriu na pessoa de Jesus. 3 momentos muito importantes aqui são levantados pelo evangelista para nos fazer crer que a palavra testifica a respeito das boas novas da cruz do Calvário. E a primeira delas é essa: conforme está escrito na profecia de Isaías. Isaías é um livro fascinante, dos livros proféticos é o meu predileto. Ele é um livro intenso, extenso e com profecias que nos deixam boquiabertos. Mas há muitos e muitos anos, alguns séculos na verdade, nós vemos este livro sendo bombardeado. Não foi um Isaías, alguns autores dizem, olha, talvez foram 2 Isaías, há outros dizem, olha, talvez foram 3, e eu já ouvi alguém dizendo que foram 4 pessoas diferentes que adotaram o nome de Isaías e em momentos diferentes da história registraram o texto. Afinal de contas, como é que Isaías poderia profetizar a respeito de coisas que aconteceriam 70, 80, 150 anos depois de sua morte? E a primeira coisa que o evangelista Marcos faz é dizer, conforme está escrito na profecia de Isaías. E o registro que Marcos coloca aqui, a sua citação do texto de Isaías, é do texto de Isaías 40, exatamente aonde os críticos textuais afirmam que um segundo Isaías surgiu, que o Isaías, homem que viveu e profetizou nos dias de vários reis de Judá, é aquele que terminou a sua profecia no capítulo 39. E se vocês perceberem, do capítulo 1 até o capítulo 39, o profeta Isaías registra coisas, e mesmo que visões futuras, mas que estão muito conectadas com os seus dias, ou seja, com um registro histórico também muito acurado. A partir do capítulo 40, ele começa a profetizar algo que está muito além daquilo que ele profetizou no capítulo 39. Abram lá comigo, Isaías 39, versículo 5. Isaías 39, 5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. O contexto é, o rei Ezequias está extremamente feliz com a sua recuperação, a cura que Deus lhe deu, e recebe visitantes de longe, de um lugar distante que ninguém sabia que existia, um povo desconhecido, uns tais de babilônios. E ele então abre todas as coisas, todos os tesouros de Deus,
do povo de Deus, da casa de Deus, e mostra para eles como se fossem de Ezequias: olha o quanto eu tenho, olha como eu sou próspero. E por causa disso, Deus faz uma nova profecia a Ezequias e diz: olha, esse povo para quem você mostrou isso tudo, vai chegar um dia, você não faz nem ideia, pois é este povo que vai se tornar um grande império, e eles virão e tomarão tudo que tem aqui. E sabe o que Ezequias respondeu? Ele disse assim: coisa boa é esta profecia, porque não se dará nos meus dias. Ou seja, se vai acontecer isso com os meus filhos, com os meus netos, com os meus bisnetos, não me preocupo, não sendo nos meus dias, está ótimo, não sendo na minha gestão. No capítulo 40, um texto que nós conhecemos tão bem, no capítulo 40, já vem as profecias do pós-exílio. Isaías está profetizando anos, décadas, muitos anos antes do que o exército babilônio, liderado por Nabucodonosor, invadisse Jerusalém, destruísse Judá e os levasse cativos. No capítulo 40, ele já começa a profetizar a respeito do consolo e da restauração de Israel, e que o israelita normalmente entendia que eram 70 anos depois do exílio da Babilônia, onde eles voltaram, reconstruíram os muros e reconstruíram o templo. Mas nós sabemos, meus irmãos, eles nunca foram restaurados. Por mais que reconstruíssem os muros e o templo, eles nunca mais foram uma nação independente. Pagaram tributo e foram dominados por outros impérios o tempo inteiro. E nos dias de Jesus não foi diferente. O império era o Império Romano. Eles pagavam tributo, eles obedeciam a eles. Eles tinham legiões com centuriões e com governantes romanos. Pôncio Pilatos era um deles, que dominavam sobre a terra dos judeus. Ou seja, o consolo nunca vem. E agora está Marcos, o primeiro que registra o texto do Evangelho, colocando o seu primeiro fundamento, e é este: tudo aquilo que Isaías profetizou a respeito do consolo de Israel, da restauração da terra do povo de Deus, do ressurgimento da nação santa do Senhor, se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. Aí você pode voltar comigo lá para o texto de Marcos 1, e ele diz: eis aí, envio diante da tua face um mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O primeiro anúncio a respeito da restauração de Israel é esse: haverá um último profeta da antiga aliança, um último enviado do Senhor Jesus, que é a voz do que clama no deserto, ou seja, que é a boca do Espírito Santo de Deus no meio do deserto, anunciando arrependimento, porque o reino de Deus será instaurado. Todo estudioso do Antigo Testamento sabe disso, crê nisso e consegue entender que este homem teria o mesmo ministério de Elias. Elias, o que clamava no deserto, aquele que orou e ficou sem chover por mais de 3 anos, e orou novamente e Deus enviou a chuva, aquele que confrontou os reis dos seus dias, que foi contra o estado daquele tempo e que enfrentou a idolatria contra Baal. Elias. Agora Elias não voltou nem reencarnou, mas vejam, há um homem que, como Elias, serve ao propósito de Deus, sendo a boca para que o Espírito Santo profetize no deserto. Voz do que clama no deserto. É a profecia de Isaías, é o ministério de Elias e é a pessoa de João Batista. É exatamente por isso que no versículo 6 ele diz: as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Se nós não entendermos
o que o Antigo Testamento fala a esse respeito, nós não vamos entender o porquê ele disse isso, porque afinal de contas é insignificante dizer assim: pregou o pastor na igreja domingo, o seu terno era roxo de bolinhas amarelas e sua gravata lilás. Você pode estar dizendo que é brega, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver dizer assim: olha, pregou o pastor e sua camisa era rosa, pregou o pastor e hoje ele estava de camisa branca, pregou o pastor e o terno era preto, pregou o pastor e o terno era azul marinho. Isso para mim e para você não faz a mínima diferença. Então que diferença faz? Registro histórico? Mostrar que João Batista era um cara meio excêntrico, inusitado? Não. Mostrar que a última pessoa, o último profeta que serviu a Deus antes de João Batista e se vestia desta forma, vivia no deserto, comia mel silvestre e gafanhotos, era o próprio profeta Elias. Era o próprio profeta Elias. E agora então ele está dizendo que não só a volta do ministério de Elias, como o cumprimento da mensagem de Isaías se cumprem na pessoa de João Batista, ou seja, todo o anúncio do Antigo Testamento, toda a revelação das Sagradas Escrituras se cumprem em Cristo Jesus. É interessante que apesar de toda a antiga aliança se cumprir na pessoa de Cristo, nenhum daqueles que anunciaram, que foram usados como boca da voz que clama no deserto, que é o próprio Espírito Santo de Deus, quem clama é o Espírito de Deus, o profeta é a boca do Espírito a clamar, nenhum deles pode ser considerado um grande super-herói aqui. A segunda coisa que Marcos está falando, agora nas palavras proféticas do próprio João Batista, é que tudo aquilo que se cumpre em Jesus está abaixo de Jesus. E essa é uma coisa que nós precisamos aprender a lidar com os nossos filhos, porque às vezes a gente coloca Sansão como um super-herói. Eu fui uma vez num acampamento de crianças, trabalhar como equipante no interior de São Paulo, e eles tinham uma música que falava isso, né? Aí eles falavam sobre o Batman, sobre o Super-Homem, sobre o Homem-Aranha, e diziam assim: todos eles super-heróis, mas eles vivem só na televisão. Aí eles, numa música que eles diziam que era de louvor ou de adoração, hoje eu tendo uma consciência um pouco diferente, eu não consigo ver isso como louvor e adoração a Deus, né? Aí eles usavam a frase do Chapolin, né? E agora quem poderá me defender? Aí eles diziam, a criançada falava: Jesus, pelos poderes de Deus eu tenho a força. Muitas vezes nós queremos transformar a palavra de Deus em algo que os nossos filhos gostam e estão acostumados. Nós queremos, para que eles gostem mais das coisas de Jesus, das coisas de Deus e creiam em Jesus, transformaram ele num super-herói, como os dos desenhos que eles assistem durante o dia. Tem um menininho que está ali atrás, no colo do vovô dele, que ele gosta, cada dia um dia é o Homem-Aranha, outro dia é o Capitão América, e ele tem os primos dele também, então cada um escolhe o seu super-herói, e um tem o escudo, o outro põe a sunga, e o outro põe a máscara, e isso é extremamente divertido. Eu e meu irmão, quando a gente era pequeno, a gente era criancinha do tamanho do Pepe assim, a gente tinha as nossas cuecas, e cada cueca era de um super-herói. E eu e o Ricardo, quando a gente ia lutar um contra o outro, a gente vestia várias delas, né? Porque então eu tenho agora o poder do Super-Homem, com o do Hulk, com o do Capitão América. Mas nós não podemos ensinar os nossos filhos a transformar a palavra de Deus e Jesus, o Senhor do universo, o Salvador de nossas vidas, o Deus eterno e imortal, de uma forma tão diminuta. Não podemos olhar e falar assim: olha como foi Sansão, agora seremos também. Olha como foi Gideão, agora seremos também. Olha como foi Abraão, como foi Davi, que pegou um leão pela juba e o matou. Esse foi Sansão, na verdade. Davi foi na pedrada.
Mas Davi que lutou com o urso, que lutou com o leão, e nós ficamos querendo então criar algum tipo de super-herói bíblico. Hoje vende-se muito a Bíblia em quadrinhos, a Bíblia em mangá. Meus irmãos, isso é denegrir a imagem da palavra de Deus. Marcos está dizendo que a palavra de Deus é poderosa e toda ela revela a Cristo. Mas Marcos está dizendo na boca de João Batista que a palavra de Deus é poderosa, mas todos os seus personagens, todos os seus profetas são insignificantes diante da glória e do poder de Cristo Jesus. É exatamente isso que João Batista prega, dizendo no versículo 7: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Vamos nos lembrar, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Isso era algo humilhante, e Pedro disse: de forma alguma, não lave meu pé. Jesus entrou numa casa e os servos do senhor daquela casa não lavaram os pés de Jesus. Ou seja, isso foi ele foi destratado. O servo mais humilde, o mais fujão, problemático, era humilhado, castigado, colocado no posto de lavar os pés de quem chegasse na rua. Isso era humilhante. E João Batista reconhece quem ele é diante da glória de Cristo. Ele diz: eu não tenho dignidade de me curvar aos pés de Jesus e desatar-lhe as sandálias. De repente, assim como eu, você olha para o registro bíblico e vê o apóstolo Paulo e fala: uau, Paulo! Olha para João Batista, imagina, gente, João Batista teve um encontro com Jesus ainda no ventre da mãe. Todos os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito de Cristo, profetizaram a respeito de Cristo, do Messias. E João Batista não só profetizou, mas como viu, batizou a Cristo. Foi degolado por amor a Cristo, a quem ele viveu. Era primo de Jesus. Você já pensou ser primo de Jesus? Às vezes você tem um primo mais velho, e eu tenho meus primos, a gente fica vendo, né? Eu sempre tive o primo mais velho, que ele foi tipo assim, ó, o exemplo. Aí eu tenho um outro primo que é um pouco mais velho que eu, que ele é um mega atleta, e eu sou um atleta assim, muito acanhado, né? Eu sou um atleta muito intenso, mas pouco efetivo. E eu tenho o meu primo, um dos meus primos, ele é poucos meses mais velho do que eu, ele é um grande atleta, tudo que ele faz, ele executa bem. Eu fico assim, nossa, queria jogar bola como o Bruno, oh, meu sonho, né? Eu nadava e o Bruno nadava, e o Bruno ganhava. Jogava bola e o Bruno jogava bola, e ele me canetava, chapelava, fazia tudo, e ficava, uau! De repente você pensar em uma série de pessoas que você olha, e João Batista tinha todos os privilégios, mas ele, quando ele olhava para Cristo, ele reconhecia que ele não era nada. O maior dos profetas do Antigo Testamento, e perante a glória de Cristo ele é nada. As Escrituras não nos revelam personagens interessantes, as Escrituras nos revelam exclusivamente Cristo, mesmo que nós achemos de fato interessante ler a história de vários personagens que servem a Cristo, mas diante da glória de Cristo, nenhum deles é digno de sequer ser considerado um servo fujão, um servo humilhado e castigado. João Batista fala isso, e ele coloca a terceira questão, porque toda a profecia do Antigo Testamento, ela funciona através da voz do Espírito Santo de Deus. Aqueles que não falavam pelo Espírito, e na verdade todo profeta era provado, era testado, e se aquilo que ele falasse não fosse de fato a voz de Deus e não se cumprisse, ele era apedrejado. A lei de Deus era muito severa com falsos profetas, então ser um profeta era uma profissão de alto risco, porque quando Deus o aprovava e ele não era apedrejado, normalmente os reis, os líderes, os reis inimigos não gostavam e degolavam.
não gostavam de ouvir o que Deus estava falando na boca do profeta A, B e C, e cortavam sua cabeça, serravam-lhes ao meio, esquartejavam e espalhavam seus corpos por várias cidades. Ser um profeta era um risco. A diferença é que nenhum deles tinha escolha. Nenhum deles tinha escolha. Jonas achava que tinha escolha, e Deus mostrou para Jonas que ele não tinha escolha. A escolha dele de entrar num barco e navegar para longe lhe rendeu 3 dias na barriga de um grande peixe, de um grande animal marinho. Não tem peixe para engolir Jonas, muito provavelmente foi uma grande baleia. Jonas, que foi navegar para um lado, chegou onde Deus queria, vomitado. Nenhum profeta tinha escolha. Nenhum deles dizia: hoje quero profetizar, o que vou falar? Esse é até um risco que nós, os pastores, temos. Chega domingo que vem, eu digo assim: bom, eu tenho que pregar, afinal de contas eu sou pastor, sou sustentado pela igreja, eu tenho a obrigação de pregar. Concordam comigo? Vocês vão achar muito estranho, eu imagino que vai criar um clima muito ruim eu chegar domingo que vem e falar assim: meus irmãos, olha, nós cantamos, servimos a ceia, mas hoje não vai ter pregação porque eu não estou afim, ou hoje eu não me sinto disponível para pregar. Então vai ser muito estranho. Mas nós corremos o risco, já que tenho que pregar, o que eu vou pregar? Escolho qualquer coisa, e as escolhas passam a ser minhas, e eu começo a falar o que eu quero. Os profetas do Antigo Testamento não tinham isso, porque o Senhor os tomava, o Espírito do Senhor tomava esses homens e os dava visões, e enchia sua boca de palavras, e eles profetizavam. Eles não tinham como não fazer a vontade de Deus. Nós, pastores, hoje, se quisermos profetizar como profetizaram os profetas do Antigo Testamento, precisamos beber da palavra de Deus, nos submeter a ela, ouvir o que a palavra de Deus nos diz, e às vezes nos é difícil de entender, nos é duro de entender, nos cutuca o nosso próprio pecado, nos incomoda, nos humilha, para que então possamos pregar a palavra de Deus. Só a Escritura está nesse sentido. Nós não podemos pregar nada que venha da nossa criatividade. João Batista não podia fazer nada a não ser a vontade de Deus, e mesmo assim, diante da glória de Cristo, ele era nada. Esse é o primeiro fundamento que o Evangelho de Marcos nos apresenta. Esse é o primeiro fundamento a respeito das boas novas da cruz do Calvário, do Evangelho da cruz do Calvário, que as Escrituras sagradas apontam para Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. Toda a Escritura nos é útil para que aprendamos a respeito da glória de Cristo Jesus. E todo o Antigo Testamento, todas as histórias, todos os pecados, todas as batalhas, todas as intervenções divinas, todo momento de fome, todo momento de prosperidade, falam a respeito da cruz do Calvário, se cumprem na pessoa de Cristo Jesus. O consolo, a restauração de Israel não está em muros reerguidos, não está no templo reconstruído. Por mais que hoje, por ações políticas, e o mundo inteiro aceite, o que eu acho quase impossível, a ONU dê carta branca e se reconstrua um templo em Israel, e o Muro das Lamentações volte a ser um grande templo, como o Templo de Salomão, ainda assim os judeus não encontrarão consolo. O consolo está naquilo que o Antigo Testamento revela, e o que o Antigo Testamento revela, diz Marcos, é Jesus de Nazaré. Contudo, tudo que é revelado a respeito de Cristo, e todos aqueles que foram usados para anunciar a pessoa de Cristo, são nada comparados à glória de Cristo, à presença de Cristo. Você já pensou nisso, meu irmão, minha irmã? Eu tenho certeza que vocês aqui já tiveram experiências como às vezes eu tenho, de estar tudo tão confuso, tão difícil, mas você se volta à palavra de Deus,
e você bebe da palavra de Deus, e você ora e busca o Senhor, e você lê a Bíblia, e de repente quando você presta atenção, você já leu Marcos, você já leu Mateus, Lucas, João, numa sentada só. Eu lembro que eu fazia isso muito com uns irmãos da Igreja Aliança, e a Ju lembra disso. A gente se encontrava 6 horas da manhã, uma vez por semana, e na primeira semana do mês eram todos os dias, e nós orávamos e líamos a Bíblia, e normalmente era assim, a gente começava a ler Hebreus, e de 6 a 7 a gente terminava Hebreus, e a Ju lembra que eu chegava em casa super animado, focado, disposto, certo daquilo que Deus queria para a minha vida naquele dia, pronto a trabalhar. Eu acordava ela, já vinha o café da manhã e tal, já falava, todo agitado, ela levantando e eu todo animado. Meu bem, isso foi assim, olha como é que é bom ir para a igreja, 6 horas da manhã, estava escuro ainda, e o pessoal chegou, éramos 5, e nós lemos a Bíblia, lemos um texto inteiro e tal, agora já tem que sair de novo, eu tenho que visitar aqui fulano. Aí chegava no fim do dia, falava, olha, visitei 5 hoje, recebi no gabinete, preparei estudo, preparei isso. Uau, que dia! Vivi intensamente um dia na presença do Senhor. Foi tão bom, foi tão produtivo. O que João Batista está dizendo é que nada disso, por melhor que seja, por mais edificante e santificador que seja nas nossas vidas, se compara à presença da glória de Cristo Jesus. Os nossos melhores dias, mais santos, mais intensos, mais bíblicos, mais profundos, são nada perante aquilo que viveremos junto com o Senhor Jesus de forma eterna, santa, pura, glorificada e final. Este é o primeiro princípio que Marcos coloca aqui. As Escrituras não são o fundamento da cruz, mas Cristo é maior do que elas. As Escrituras são a voz de Deus e nos anunciam algo maior do que nós podemos ainda contemplar. Por mais que você conheça a Bíblia inteira, e isso é bênção, e conheça toda a palavra de Deus e a leia todos os anos, isso ainda não se compara com aquilo que será quando Jesus voltar. As Escrituras são a ferramenta para que nós possamos contemplar algo muito maior do que todos nós. É para isso que serve a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um guia de sabedoria. A palavra de Deus, você pode até ler livros a esse respeito, usando, por exemplo, os conselhos dos provérbios para o seu negócio particular, para o seu casamento, para a administração das suas coisas. Eu já vi muita coisa sobre isso, mas nem isso também não é suficiente. Não se compara à glória de Deus. A palavra de Deus é o caminho pelo qual, o meio pelo qual o Senhor nos derramou a sua graça para nos anunciar a Cristo. Porque nós, diferentemente de João Batista, ainda não vimos Jesus. Nós agora estamos de uma forma semelhante, paralela, como os profetas do Antigo Testamento. Eles apontavam para o Cristo que viria, nós apontamos para o Cristo que voltará. Eles tinham a certeza da sua vinda, nós temos a certeza de que Ele veio, mas eles profetizavam sem vê-lo, eles anunciavam sem contemplar a sua glória, eles o faziam pregando a esperança, e nós da mesma forma, nós não vemos Jesus, nós não tocamos Jesus, nós hoje não contemplamos de forma completa a sua glória, mas nós o pregamos na esperança que temos e na certeza que a sua palavra é viva e verdadeira. O Evangelho de Cristo deve ser anunciado exclusivamente pelas Sagradas Escrituras, pois elas são a perfeita revelação do nosso Senhor e do nosso Messias, para que nós também possamos falar como João Batista. Nós anunciamos algo do qual nós não somos dignos de nos curvando desatar-lhe as sandálias. Nós anunciamos um rei que não é o nosso amigão, o nosso super-herói, é o nosso Senhor, e a sua glória e a sua presença nos humilham, nos constrangem,
Nós não anunciamos um cara legal, nós não anunciamos um tipo de hippie revolucionário que veio para mudar a mentalidade dos nossos dias. Nós anunciamos o Deus eterno e imortal, aquele que veio, que morreu, que ressuscitou e venceu e que voltará. Este é o Deus a quem anunciamos. O que podemos fazer de forma clara e direta? Receber do Senhor, receber o pão e receber o cálice. O anúncio das Escrituras e o anúncio do Evangelho se faz de forma física e real através da ministração das Escrituras. A encenação viva daquilo que nos é anunciado por palavra e daquilo que cremos pelo Espírito nos é dado através da ministração do pão e do cálice. Nós ministramos o pão e o cálice com os elementos bíblicos, de acordo com aquilo que nos ensina a Confissão de Fé de Westminster: pão e vinho. Pão e vinho. E nós, os líderes reunidos essa semana, nos perguntamos algumas questões da lei. E eu consultei os médicos e consultei os advogados. E a lei não nos proíbe de ministrar vinho aqui. E um clínico geral, presbítero também, nos orientou que o cálice de 6 milímetros não traz nem embriaguez, nem constrangimento, e nem proíbe alguém de dirigir saindo daqui. Agora, se algum irmão estiver constrangido de dirigir tomando um cálice de vinho, tome meio cálice, mas participe da ceia do Senhor com os elementos que o Senhor Jesus instituiu. Pais, orientem seus filhos, e assim sejam. E nesse debate, essa semana, nós tínhamos 30 pastores debatendo este assunto, que surgiu por causa de um irmão nosso de São Luís, um pastor, e eu, que estamos ministrando a ceia dessa forma. E aí então nesse debate alguém disse assim: e aqueles que tiveram um problema com o alcoolismo? E aí então novamente um dos médicos do nosso grupo disse: o alcoolismo tem um problema psicológico, não existe qualquer comprovação médica de uma tendência genética, sanguínea, biológica para isso. E o irmão então que está ainda passando por esse problema tem que ser alvo de nossas orações, do pastoreio e do nosso amor, para que todos os crentes do Senhor Jesus possam comer do pão e beber do vinho e não pecar assim. Nos dias de Paulo eles pecavam. Paulo então, na sua primeira carta aos Coríntios, diz isso: vocês estão transformando aquilo que é o símbolo da presença de Cristo em glutonaria e bebedice. Quando ele fala no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, o que vocês estão fazendo é vergonhoso. Ao invés de um cálice, taças, barris, e sem esperar um pelo outro, desordem total. Nós devemos então tomar do cálice, comer do pão e fazê-lo de acordo com a orientação também do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 5 de sua carta: enchei-vos do Espírito. A palavra nos conduz à ceia, a palavra nos conduz pela ceia, pois é a palavra que nos anuncia Cristo ministrado e anunciado e lembrado na ceia do Senhor Jesus. Eu quero convidar que cada irmão e irmã aqui presentes se coloque então em oração nesse instante, se preparando espiritualmente para receber também dos elementos da ceia do Senhor. Papai, por favor, venha, vamos ministrar juntos. E eu quero pedir ao nosso irmão Assuero e ao nosso irmão Erlon que por favor nos auxiliem na distribuição dos elementos nessa manhã.